E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar por quanto tempo que você deve usar a sua meia elástica depois de fazer uma cirurgia de varizes. Meu nome é Juliana Pugina, eu sou médica cirurgiã vascular e aqui no meu canal eu falo um pouquinho sobre os problemas de circulação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Uma dúvida muito frequente das pessoas que fazem uma cirurgia de varizes ou que vão fazer, estão se planejando para fazer uma cirurgia de varizes, é por quanto tempo utilizar a meia elástica após a cirurgia. Tem gente que acha que precisa usar para o resto da vida, tem gente que acha que 1-2 dias tá bom. Qual que será a evidência científica que a gente tem para embasar a quantidade de dias de uso de meia elástica? Será que a meia elástica vai prevenir alguma complicação? Será que ela vai prevenir o reaparecimento de varizes? Gente, eu não tenho essa resposta científica para dar para vocês. Para vocês terem uma ideia, foi feita uma revisão sistemática de literatura, quer dizer, eles pegaram um monte de estudos científicos, olharam um estudo por estudo para ver que tipo de meia as pessoas usavam após os tratamentos de varizes, por quanto tempo era utilizado, um monte de informações, detalhes sobre esse uso da compressão após a cirurgia, e eles não conseguiram chegar num consenso dentro desses estudos de quantos dias utilizar e nem qual tipo de compressão utilizar. Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar uma tabela aqui para vocês mostrando todos os estudos que foram feitos e por quanto tempo cada estudo utilizou a meia elástica no pós-cirúrgico. Vejam que, assim, não teve praticamente um estudo igual ao outro. Cada um usou por uma quantidade de dias diferentes. Então, por conta de não haver esse consenso nos estudos, a gente não tem essa resposta clara na literatura científica para bater o martelo e dizer, olha, se você não usar a meia elástica após a cirurgia, vai acontecer uma coisa muito ruim, vai ter uma complicação, vai aparecer varizes de novo. A gente não tem essa resposta para te dar, tá bom? Então, cada médico vai ter que julgar o quanto ele acha que para aquele caso vai ser necessário o uso da compressão. Como que eu faço? Na minha experiência, a compressão auxilia demais o paciente no pós-operatório. Diminui dor, cansaço, inchaço na perna. Eu consigo permitir que o paciente volte muito mais rápido às atividades se ele estiver usando a meia elástica. Então, eu gosto de usar uma meia elástica de maior compressão que eu já coloco lá dentro da cirurgia. Então, quando o paciente ainda está anestesiado, quando a gente termina os curativos, eu já coloco uma meia elástica nesse paciente, que é uma meia de 35 milímetros de mercúrio. E como eu faço? Gente, na minha experiência, a meia elástica ajuda demais o paciente no pós-operatório. Diminui dor, diminui inchaço, permite que o paciente volte mais rapidamente para as atividades do dia a dia. O paciente vai conseguir voltar ao normal praticamente, mesmo após os procedimentos mais extensos. Então, eu gosto muito de utilizar uma compressão muito boa para que o paciente tenha essa liberdade, principalmente no período que ele vai sentir um pouco mais a perna após a cirurgia. Apesar de hoje os tratamentos terem cada vez mais minimamente invasivos, não existe milagre, gente. A gente vai mexer nas veias, então vai ter um pouquinho de dor, vai ter um pouquinho de inchaço. E a meia é fundamental para conseguir diminuir esses sintomas no pós-operatório. Quais meias eu utilizo? Eu gosto de utilizar uma meia de 35 milímetros de mercúrio que eu coloco logo depois da cirurgia. Então, assim que o paciente está acordando da anestesia, que já foi feito curativo, eu coloco uma meia como essa daqui, ó, que é uma meia 7/8 de 35 milímetros de mercúrio. Ela é uma meia bem rígida, é uma meia um pouco mais desconfortável de utilizar e por conta disso eu gosto de utilizar ela só no período em que ela vai ter um benefício de diminuição, por exemplo, de manchinhas roxas no pós-operatório, no período que a perna vai estar um pouco mais inchada, que são nos primeiros dias. Então eu uso ela de 48 a 72 horas no paciente que fez a cirurgia sem tirar. Então o paciente para
tomar banho, precisa colocar um plástico por cima aqui da meia para não molhar. Ou então, em alguns casos, eu até permito que o paciente entre no chuveiro com meia e tudo. Quiser lavar a meia, é possível também, ele precisa secar depois. A maioria dos pacientes prefere cobrir a meia no banho, fica mais confortável, não encharca tanto a meia, não precisa ficar secando muito a meia, então a maioria prefere. Depois que o paciente volta comigo, então depois dessas 48 a 72 horas, o paciente vem aqui para o consultório e aí eu vou trocar essa meia. Eu vou tirar a meia de 35 milímetros de mercúrio e vou trocar por uma meia muito mais confortável, uma meia que ele vai usar por 30 dias. Uma meia como essa daqui, que também é 7/8, vai até bem pertinho da raiz da coxa, 20 a 30 milímetros de mercúrio, mas ela é bem mais elástica, mais confortável, mais fácil de colocar. Essa meia o paciente utiliza durante o dia para fazer todas as suas atividades. Ela é colocada logo cedo, quando o paciente acorda, ele usa durante o dia todo e à noite, antes de dormir, ele retira. E tira também para tomar banho. Então é assim que eu faço, já mais ou menos uns 10 anos que eu tenho essa conduta com os meus pacientes. Eu gosto bastante, não tenho muita reclamação com o uso da meia, porque o paciente percebe bastante o benefício que é utilizar a meia, o quão conforto ele vai ter depois da meia. Depois desses 30 dias, gente, a gente não tem evidência científica na literatura médica de que a meia elástica previna o aparecimento de varizes. Eu até tenho um vídeo sobre isso, eu vou colocar o card aqui para vocês acessarem esse vídeo e saberem mais detalhes sobre esse assunto, mas a meia elástica não previne o aparecimento de vasos nem de varizes. Então não faz sentido o paciente usar a meia elástica depois desses 30 dias iniciais, porque ele já vai ter melhorado dos sintomas referentes ao procedimento cirúrgico, e se ele for assintomático do ponto de vista da doença, vamos supor, a gente fez a cirurgia melhorou os sintomas e ele não tá sentindo mais nada na perna, não faz mais sentido ele usar diariamente a meia elástica, tá? Então, pensando em prevenir varizes. Se o paciente, terminando o procedimento, passou os 30 dias de pós-operatório e ainda sente dor na perna, ainda sente inchaço na perna, tem casos que a gente não consegue um resultado 100% de melhora de sintomas, fica alguma coisa. Então esse paciente sim, deve utilizar a meia elástica porque ele vai sentir muito melhor. A meia elástica é uma das coisas que mais melhora sintomas do paciente com doença venosa. Então a meia elástica vai ficar na perna e o paciente vai usar sempre que for necessário para aliviar os sintomas dele. Tá certo? Esse é o jeitinho que eu faço. Pode ser o que o seu médico faça diferente. E como eu falei no começo do vídeo, a gente não tem um consenso na literatura. Então, cada um vai fazer de acordo com o caso que tá operando, de acordo com a sua vivência, o lugar onde mora, o clima, enfim, uma série de fatores que influencia no uso da meia elástica, tá bem? Então, pergunte para o seu médico por quanto tempo e qual é a meia que você deve utilizar, tá bem? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode me mandar lá no Instagram, @JulianaPugina. E se você gostou desse vídeo, compartilha com aquela sua parente, com aquele seu amigo que vai fazer cirurgia de varizes e tá com dúvida também, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.